Olá, amigos, que todos tenham um belo dia na paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 4 de outubro, a lição de número 2, ela tem como título Vocês não morrerão. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 4, onde aqui há um diálogo no Jardim do Éden entre a Eva e a serpente Satanás. E Eva se interessou por aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para eles não chegar nem perto e nem tocarem naquele fruto. E Eva, ao chegar próximo dessa árvore, estava esta cobra, e que ela estava se alimentando desse fruto. E Satanás induziu para que ela comesse, Daí ela disse para a serpente, no caso Satanás, dizendo que Deus havia proibido ela de comer, senão ela morreria. Mas ele, Satanás, diz, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, é certo que vocês não morrerão. E aqui, Satanás está se colocando no lugar de Deus e falando ao contrário, dizendo que ele garantia que a Eva não iria morrer. Mas na realidade, o inimigo aqui, ele estava colocando ali a doutrina da imortalidade. E quando Deus criou, o primeiro homem, Adão, ele não implantou dentro dele assim uma alma imortal, mas sim um fôlego de vida, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nada mais é este fôlego de vida, esta força que mantém a respiração, que é só dado e tirado por Deus. Portanto, a alma, conforme Deus, se refere ao inteiro ser vivo, o corpo inteiro. Por isso que se uma alma for retirada, o fôlego de vida, essa força que mantém a respiração, ela morre. E por isso que Gênesis 2, versículo 7 diz, vejam lá que diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. E está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o que mantém a vida da pessoa é o fôlego de vida. E os nossos primeiros pais sabiam que a alma morria, porque quem dá o fôlego de vida era Deus, que havia criado eles. E a alma, elas são assim os movimentos do corpo de uma pessoa. E se Deus retirar o fôlego de vida, esta pessoa morre. E ele, Deus, ele é o único que tem poder para isto. E Satanás, ao tentar ali Adão e Eva, ele conseguiu levá-los ao engano com mentiras. E fala, se comessem do fruto da árvore do bem e do mal, é certo que eles não morreriam. Que nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. E aqui está se colocando no lugar do Criador e mantenedor do universo, com uma posição de que nunca poderia dar vida. E ali ele estava colocando algo no ser humano. A imortalidade da alma é uma doutrina adotada por aqueles que não acreditam em Deus, ou talvez não tenham o devido entendimento de quem é Deus, como alguns cristãos se enganam.
e ficam se fortalecendo, né, pelas filosofias, né, primitivas que adotaram esse conceito, né, de que não é verdade e que se espalhou pelo mundo essa mentira da imortalidade da alma. Porque o próprio Deus, ele diz, ó, a alma ou corpo vivente que pecar morrerá. Tá vendo? Que a alma morre, né? Tá Deus falando, tá lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4. E uma das maiores declarações das Sagradas Escrituras que contrariam a ilusão que eles falam dessa imortalidade da alma, é o que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, porque alguns cristãos da igreja de Corinto, estavam dizendo que a ressurreição não iria acontecer. E Paulo diz, olha o que Paulo diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aquela pessoa que acredita na imortalidade da alma, ela não conhece a Jesus. Porque a pessoa que acredita na imortalidade da alma, ela está dizendo que tanto faz Jesus ter vindo ou não. Tá vendo? Um cristão falando isto. Porque Jesus, ele veio nos salvar do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, e que nós seremos ressuscitados, os mortos em Cristo, né? Serão ressuscitados justamente na volta de Jesus. Então não tem sentido. Para que Jesus viria se as pessoas são imortais? E se o cristão acredita que Jesus veio a este mundo para nos salvar, ele tem que acreditar que imortalidade é uma coisa que não existe, né? Assim não tem sentido Jesus vir aqui e morrer por nós e voltar e querer ressuscitar os mortos. Para quê então? O que Satanás aqui quis dizer durante essa passagem de Gênesis 3, 4, que ele queria enganar não só Eva, né? Mas ele queria, mais para frente, ele colocar essa teoria, essa doutrina da imortalidade para todas as pessoas, como de fato ele conseguiu. Ele queria colocar a imortalidade para os demais seres humanos que viriam depois, se Eva pecasse ali, como de fato ocorreu a Eva, né? Para negar as claras orientações do Criador do Universo, né? Que aquele que pecar, esse morrerá. A alma que pecar, morrerá. Está indo contra. E aquele que aceitar a doutrina de mentiroso é a coisa mais terrível, né? Principalmente um cristão, que ele tem a sua base nas Sagradas Escrituras, que está bem claro ali, né? E aquele que aceitar essa doutrina, o cristão que vê isso, ele tem que rever os seus conceitos. E outra, meus amigos, Deus já havia alertado a Eva e até o Adão, proibindo, né, que eles ficassem longe dessa árvore da vida, né, que inclusive era o alimento deles, lá no céu mesmo, era a árvore da vida, né? Mas que Deus proibiu como obediência também, né? O que nós temos que saber é que o ser humano não é imortal por natureza, de forma alguma, onde a vida eterna, ela se origina de uma vida criada e de exclusividade do Criador do Universo, né? A dependência das criaturas do Criador, porque ele é o projetista do universo, ele é o projetista do ser humano, e foi ele quem criou os seres humanos. E a prova maior, né, é que no meio do jardim do Éden existia essa árvore da vida,
E aqui é a prova que nós não somos imortais. Entendeu? O que ocorreu com Adão e Eva, que após desobedecerem a Deus e quebrarem, né, os estatutos e mandamentos do Senhor, eles perderam, né, a conexão com o Criador. Ali naquele momento, o pecado seccionou, levantou uma barreira, né, entre a glória de Deus e nós pecadores. E a partir do momento em que pecaram, Adão e Eva ali já começaram a morrer, né? Um processo de falecimento dos órgãos, né? Da pele vai morrendo, os órgãos vão envelhecendo e ter doenças, um processo de morte. E essa morte é tanto física, né, como emocional ou biológica, né? E a partir do pecado de Adão e Eva, Satanás induz a doutrina da imortalidade e ele afirma que não precisa mais de Deus. Porque o próprio Satanás diz para Eva, antes dela comer o fruto proibido, ele diz que Deus não queria que eles comessem porque eles seriam iguais a Deus, né? E se a Eva comeu, ela queria também ser igual a Deus. E essa doutrina da imortalidade da alma começou bem forte, né, com os gregos, né, e na nossa cultura, né, e persistiu assim por Satanás ao redor do mundo todo, e hoje mesmo nesse mundo moderno, que até fazem, né, filmes, programas de TV, promovendo assim, afirmando que quando morremos nós passamos para o outro estado de consciência. Um tremendo engano. E hoje pregado, né, pelos espíritas, né, que vem afrontando a Deus, e até dizem que o ser humano possui uma dimensão espiritual, independente de qualquer corpo que seja, homens, animais ou físico, eles pertencem a uma outra dimensão quando morrem, que chama-se de alma que nunca morre. Veja que cabimento um negócio desse. Uma tremenda mentira, que esses cristãos que acreditam nisso, eles têm que começar a tomar cuidado nisso. Enquanto há tempo, enquanto a porta da graça não se fecha, para que eles mudem seus conceitos. Vejam nas Escrituras, estudem, né? Estudem a palavra de Deus, para não acreditar nessas inverdades, nesses enganos de Satanás, que o intuito dele é levar a humanidade à perdição. E também aqueles que têm dúvidas, né, sobre que não existe imortalidade, vejam lá no Salmo 115, versículo 17, olha o que diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Porque a gente está morto, né? Não tem como. Só Deus pode ressuscitar, na voz de Jesus. E lá em João, no capítulo 5, versículo 28 até 29, ali diz que lá: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos estarão nos sepulcros, ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Quer dizer, todos morrerão. Se nós não tivermos vivos, né, até a volta de Jesus, nós estamos mortos e só seremos ressuscitados na volta dele. E por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa prestar atenção e não cair nesses enganos desse inimigo. E por isso que o Espírito Santo tem tocado no coração de cada pessoa, para elas aceitarem verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Ele quer dar esse presente para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E quando você aceita a Jesus como Salvador, segue seus estatutos e mandamentos, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais. No lugar não haja mais dor, não haja mais morte, e que lá estaremos para a eternidade com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer comigo, com você isto, meu amigo?
porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.